aí, pessoal, começa aqui mais um episódio do podcast Música Pavê, o espaço em que o musicapavê.com se transforma em formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do Pavê, e quero te contar desde já que tudo que está sendo dito aqui no podcast pode ser encontrado na página deste episódio lá no site, na aba podcast. Então, se alguém falar de um disco, clipe ou música, corre lá para conhecer esse som. Aproveita também e já segue o Música Pavê aqui nesta plataforma em que você nos escuta, para ficar por dentro sempre que sair um episódio novo. Mas o tema da vez é a novidade na música, seja o novo na carreira dos artistas, ou mesmo como nós, ouvintes, lidamos com o ineditismo no som. Para isso, reunimos um elenco muito massa de músicos que estão com lançamentos super legais, todos para comentar como lidam com o novo. Para começar, chega um papo com Sebastianismos, que talvez você conheça como Sebastian, da banda Francisco Elombre. Neste seu projeto solo, ele acabou de lançar o disco Tóxico, que passeia pelo emo e pelo pop punk, com a presença de nomes como Badawi, da CPM 22, Daniel Vex, ex-NX0 e também da banda Fresno. A matéria foi gravada dias antes do disco sair e você ouve agora o papo com ele. Sebastian, olha só. Quando eu olho para o seu disco, quando eu já tive a oportunidade, ele ainda não foi lançado a hora que a gente gravou essa entrevista, porém eu já ouvi, gostei muito dele, e assim que eu dei o play, é inegável que o que ele tem, assim, é esse baita resgate do emo, do punk, e esses sons que a gente já fazia um tempo que não ouvia com tanta frequência, eu vou dizer desse jeito, né? Mas me conta uma coisa, as suas letras que você escreveu pediram esse estilo? Ou a partir da ideia de trabalhar nesse território que vieram as ideias para fazer esse disco? Olha, eu vou te ser muito sincero. Nada foi planejado para fazer parte dessa volta do pop punk e do emo. Foi uma coincidência gigantesca da vida de ter preparado um material assim no momento onde o universo tá dizendo que tá um bom momento para surfar essa onda, né? Inclusive, eu estava compartilhando isso com o Lucas Silveira, o vocal da Fresno, né? Vulgo Lucas Fresno, né? Porque eu tenho esse hábito de chamar todo mundo pelo seu arroba, né? Tava conversando com o Lucas Fresno. No final do ano passado, eu tava num momento, tensões, depressões, triste, como todo mundo fica aflito. Eu acho que se você não ficou aflito pelo menos uma ou duas vezes durante a pandemia, você não é normal, né? Com certeza. E nesse processo todo, eu perdi um amigo muito próximo. Uma pessoa da minha idade, Covid, brutal, da noite pro dia, e me impactou muito. E na hora que me impactou, eu olhei para o disco que eu tinha acabado de lançar, olhei para minha carreira, olhei para as decisões que eu estava tomando. Eu acho que quando algo assim forte acontece com alguém que é da nossa idade, da nossa geração, você começa a pensar, caralho, podia ter sido eu. E se fosse eu, por que eu estou tomando as decisões que eu estou tomando? Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Enfim, comecei a pensar muito e num gesto muito simbólico de suicídio pós-contemporâneo, deletei tudo que eu tinha nas minhas redes sociais, voltei para o papel e para a caneta, que sempre me acompanha, está aqui do meu ladinho, e comecei a escrever das 6 da manhã até meia-noite, todos os dias. Durante mais ou menos um mês e meio, fiquei escrevendo. No final das contas, quando eu li as músicas que eu tinha escrito, e eu olhei como elas eram tocadas, né, fazendo música com a minha guitarra, ela era muito minha essência. Eu sou, de essência, de família, eu sou latino-americano. Então, cresci ouvindo pop latino e Bob Marley, essa mistura. Só que, ao mesmo tempo, de adolescência, o nicho que me acolheu quando eu cheguei no Brasil foi a contracultura. Eu sempre vivi no punk rock. E essas músicas eram 100% isso. Era um lado meu que... Eu cresci na música no punk rock. Sempre foi o nicho que mais me acolheu. E a Francisco Elombre, justamente, que é minha banda, para quem não esteja ligado, a Francisco surgiu porque todo mundo da Francisco fazia parte desse universo do punk rock, da contracultura, e a gente chegou à conclusão que o punk rock e a contracultura estava extremamente conservadora e extremamente hipócrita. Então, eu decidi tacar foda-se pro rock e tentar começar do zero, que foi a Francisco, começar nas praças do zero, tentar se conectar, comunicar de uma outra forma, né? Porém, eu sou roqueiro. Eu sou desse movimento. Se você me vê na rua e alguém fala que eu sou músico, ninguém vai falar que eu sou sambista, ninguém vai falar que eu sou trap, ninguém vai falar que eu sou... Quantas vezes eu já, com meus instrumentos, cheguei no aeroporto e a galera falou, cara de roqueiro, né? E a minha vontade, quando alguém me falasse que eu era roqueiro, era de falar, não, sou tudo menos roqueiro, porque para mim o rock, apesar de ser
especificamente o punk rock, o nicho que me acolheu e que esteticamente me deu motivo para existir e que conseguiu traduzir meus pensamentos confusos adolescentes em líricas, era um meio extremamente escroto, sabe? Eu me sentia muito acolhido porque eu era um homem cis, branco, num meio onde o rock dos anos 2000 era extremamente preconceituoso, extremamente machista, extremamente racista, sabe? E eu demorei muitos anos até perceber isso. E foi quando eu percebi isso que eu decidi sair fora desse nicho, montar a Francisco, porque eu sentia que tinha que rodar o mundo para tentar entender quem que eu era. E aí, nesse processo, escrevendo essas músicas, me lembrei de um papo que eu tive com o Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish, numa turnê que fez Francisco e Dead Fish em Manaus, acho que em 2018, aonde eu expus pela primeira vez, em muitos anos, eu falei para o Rodrigo de por que eu tinha, entre aspas, virado as costas ao punk rock, um movimento que me acolheu tão bem. E expliquei bem, porque eu tinha achado um monte de coisa escrota. E aí ele me deu uma resposta que plantou uma sementinha na minha cabeça que me mudou, que foi, depois de você ter 30 anos de banda num mesmo nicho, você é o nicho, você é a sua cena, você é seu entorno. Verdade. E se a cena tá errada, não é culpa sua, cabe a você a responsabilidade de mudar a sua cena. Não adianta ficar fugindo dessa cena que é escrota se você é de lá. Bom. E aí eu pensei, pode crer, eu sou do punk rock, eu sou da contracultura, e se tem várias coisas erradas na contracultura, nessa cena, eu não é indo em outras cenas que eu vou me encontrar, é porque eu tenho que fazer a faxina em casa primeiro. Então, para mim, esse disco, essa mistura vem de vários movimentos ao mesmo tempo, vem dessa necessidade de retomar com o meu eu pré-Francisco, meu eu de antes, que é um eu do punk rock, da contracultura, das letras politizadas contra o status quo, mas também as letras emocionais que expõem vulnerabilidades que super não se falam, sabe? É fazer as pazes com vários traumas que eu tinha desse nicho, mas, ao mesmo tempo, também mostrar o dedo e botar o dedo na cara de todos esses erros que estavam que tinham errado nesse momento, sabe? Eu acho que cabe a nós fazer esse nicho ser massa. Se o rock tá cagado, velho, é porque tem muita gente escrota no rolê e tem que tirar essa gente escrota, sabe? O único jeito de tirar essa gente escrota de lá é que o novo sempre venha, sabe? É isso aí, é isso aí. E olha só, tem uma particularidade muito interessante na sua história, quando a gente pensa nessa linha narrativa que você propôs, que é este seu segundo álbum tá vindo muito perto do primeiro, né? Faz 1 ano que o outro saiu, então assim, 1 ano dentro do rolê da música é muito pouco tempo pra trabalhar um disco, né? É. E aí, como é que isso tá batendo pra você? Como é que é você ter tido uma imersão tão forte num primeiro álbum? Eu penso isso, eu te pergunto isso de um lado criativo mesmo, né? Você teve uma imersão tão forte na sua obra, nas suas composições, que geraram o primeiro álbum e imediatamente, entre aspas, depois, você ter outra imersão que gera um outro disco. Porque é isso, eu tinha acabado de lançar o primeiro disco. O primeiro disco, assim, não é um disco que eu pensei, que eu planejei em fazer um disco. Curiosamente, também foi o mesmo professor, Lucas Fresno, que me orientou 1 ano antes, que eu cheguei na casa dele e falei, velho, tô com 200 músicas. Ele falou, o quê? Você tá com 200 músicas? Eu falei, tô, velho. Eu preciso compor, eu gosto, não é apenas que eu preciso compor, preciso fazer música, senão eu surto. Então, eu faço música quase todos os dias, seja só um assobio, seja um riffzinho, seja uma frase, seja um textinho escrito, mas eu tenho que botar isso para fora. E ao longo de muito tempo, fui fazendo várias músicas e eventualmente tinha, sei lá, 200 músicas na gaveta. E ele me falou, você tá doido, velho? O que você tá fazendo com essas músicas? Tem que lançar. Eu falei, tem que lançar? Só lança um disco e depois vê o que você faz, mas bota elas para fora. Então tá. Então peguei uma dúzia das melhores músicas que para mim eram naquele momento e decidi lançá-las em forma de disco. Por isso que é um disco tão esquizofrênico. Tem músicas desde pop, putaria, amorzinho, até músicas de raiva antissistêmica com Russo Passapulso, porque não foi algo pré-planejado. Foi só um resultado de como eu estava me sentindo nesse momento, uma mistura de putaria e revolução. Porém, depois de lançar esse disco, querendo ou não, às vezes me custa entender que eu não estou começando do zero, eu tenho uma bagagem, eu tenho um público, e eu tenho uma expectativa perante um público que, às vezes, sendo muito sincero, não sei se é a síndrome do impostor, ou sei lá o que, mas eu não presto muita atenção nisso. E eu percebi que
Ninguém entendeu nada desse primeiro disco. Mas é o quê? O Sebastian quer ser artista pop? O Sebastian tá sendo... agora tá mudando de carreira, quer virar pro pop, quer ser reggaeton. E no fundo, velho, eu venho do punk. Isso não quer dizer que eu não possa fazer reggaeton. Eu sou um punk fazendo reggaeton. Se eu vou fazer um dance hall, eu sou um punk fazendo dance hall. Não sou um reggaetoneiro. Não sou rapper. Eu venho do meu nicho, mas meu nicho permite com que eu possa me manifestar artisticamente com outras vertentes. Só que eu acho que deixou incerto quem que era Sebastian. Mais do que as pessoas entendessem que eu podia ser eu e fazer uma pluralidade de sons, teve pessoas que achavam que eu estava querendo ser artista pop, que eu estava querendo ser reggaetoneiro, trazer o reggaeton para o Brasil, que eu estava querendo... Enfim, foi justamente quando meu amigo morreu, no meio dessa questão do Covid, que me bateu tudo ao mesmo tempo. Me bateu a noção de que ninguém sabia que porra é sebastianismo. Tô dando as costas para o nicho que me criou, porque ele está muito errado, mas ao mesmo tempo tentando fazer parte de vários outros nichos que não vão me aceitar, porque eu não sou desses outros nichos. Então tem aí alguma coisa a resolver. Várias letras entaladas na garganta. E aí quando tudo isso aconteceu, e eu estava já fazendo o meu disco, já estava nesse processo, aí eis que eu me deparo com um tsunami de tendência cultural vindo, que é a volta do pop punk e do emo. Aí, vendo isso, eu pensei, tem uma onda gigantesca vindo, e é a onda que eu sei surfar. Uhum. De todas as ondas no mundo, se tem uma que eu possa, Essa assim, é tua. surfar, essa é minha, velho. Essa é minha, mais do que qualquer outra. As outras sou eu tentando, eu aprendo, mas essa sou total. eu. Mas olha só, para terminar, eu quero te propor uma interpretação minha pro que a gente está conversando aqui também, assim, que é, de fato, o Sebastianismos, primeiro álbum de 2020, ele vem com essa pluralidade, ele vem com uma paleta de cores muito específica. Mas quando eu vejo os dois discos, ouvindo você contar sobre eles, porque eu lembro muito bem da conversa que a gente teve também há um ano, quando você me contou no lançamento do Sebastianismos, como é que foi o processo que ele surgiu. Eu percebo que os dois nascem de processos internos muito intensos seus, nos quais você mergulha em si mesmo, no seu caderno, nos seus papéis aí, e você descobre que você tem um disco na sua mão, e, em paralelo, você faz isso solo, porém acompanhado. Porque se no primeiro disco você teve o impulso do Lucas Fresno, você teve o apoio da Francisco Elobren falando, boa, faz isso. Você tem o Jalu, o Russo Passapulso que você citou com você no disco. Dessa vez, o rolê é eu mesmo. Você tem o Lucas agora cantando ali com você, tem o Badawi, a própria Francisco faz parte desse disco também. E aí, será que esse é o seu estilo? Será que esse é o seu jeito de produção? É esse baita de um mergulho e aí você sai da sua toca e chama o pessoal pra entrar com você? 100%, velho. 100%. Isso acho que ninguém tinha colocado desse jeito até agora, sabia? Mas é 100% isso. Como você disse, mergulhar na toca, se conectar com aquelas coisas que às vezes a gente tem dificuldade de botar pra fora na frente da galera, mas é ganhar confiança, criar coragem e falar, tá, que eu entendi que é isso que eu penso, que é sobre isso que eu canto, quem tá nessa pra cantar isso junto comigo, sabe? Porque é isso, velho, é tudo compartilhado. Eu sou um cara muito coletivista. Toda a minha vida foi feita em coletivo, mesmo tendo em banda esses experimentos de ter um disco solo. Eu tava falando, por mim, o Tóxico seria gravado, eu queria gravar assim com 30 pessoas o tempo inteiro no estúdio, e várzea, aí, sabe? Porque a felicidade só é real se compartilhada, né? Diz aquele velho clichê. E eu acho que eu sou adepto desse pensamento, sabe? Oi, gente, aqui é a Carol e eu tô com o William aqui para conversar um pouco. Pensando no tema de hoje, eu queria perguntar para ele por que ele acha que artistas e bandas tendem a mudar conforme os álbuns vêm vindo. Então, com os anos, vão mudando a estética, o som. Por que você acha que isso acontece? Cara, eu acho que isso vem de uma certa essência mesmo, né, do artista, de pensar e de criar e de tentar sair do mesmo lugar que às vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto, né? Eu acho que isso faz meio que parte da essência do artista mesmo, assim, o que é super Sim. interessante, né? O que eu acho que às vezes isso acontece de diferentes formas, né?
A gente pode ter esse artista que é mais inquieto mesmo, que está sempre buscando uma novidade, seja esteticamente, seja nas letras, de acordo Uhum. com o que ele está passando no momento, está vendo, mas também tem uma questão, sei lá, de às vezes a gente pensar alguns artistas mais novos, né, que começam super jovens na música e que vão evoluir naturalmente como qualquer cidadão, né? A Exato. diferença é que eles acabam colocando isso em músicas que a gente acaba ouvindo. Então, essa última coisa que você falou foi muito que eu pensei também, porque exemplos que eu pensei assim, quando eu tava pensando no tema, era a Miley Cyrus e a Billie Eilish, acho que são exemplos bons ou a Lorde até, de pessoas que começaram muito novas, numa época onde você tá se encontrando, né? A gente tá, na adolescência, a gente tá formando a Sim, nossa identidade. Então, eu acho que é muito até óbvio que elas mudaram de som, assim, eu acho que a Miley, tanto por a idade, ela foi evoluindo e se encontrando na indústria, e finalmente percebeu que ela pode fazer o que ela quiser, basicamente, né, fazer um álbum de rock, e eu acho que a Billie Eilish tem a teoria, assim, de que ela vai mudar muito ainda, porque é isso, ela tá crescendo, ela tá se encontrando nesse meio como uma mulher na indústria também. Você vê que até a estética dela se vestir tá mudando. É o que você falou, são seres humanos, né? E eu acho que como uma pessoa que pinta um quadro tá expressando o que ela tá sentindo, o artista também tá constantemente, assim, a música faz parte dele, né? Então ele sim. vai evoluindo e o que ele vai usar de som evolui consequentemente também, Total, né? assim, esses exemplos que você dá são muito legais da gente acompanhar mesmo, né? Até essa questão de a pessoa aprender a lidar com a indústria musical, né? Isso é super Uhum. interessante, assim. Quando você estava falando, me veio também a lembrança do Harry Styles, é um outro artista super Sim, jovem que mudou bastante, né? A gente já tem, sei lá, alguns artistas assim que surgem nessa fase da adolescência, assim, a gente pode pegar vários exemplos, assim, mas esses eu acho que estão bem na nossa cabeça, assim, e estão dialogando muito bem com o público também que vai crescendo junto com eles, né? eu acho que esse exemplo, como o Harry, eu acho que também vem essa coisa dele estar atrelado a um boy band, atrelado a talvez um rótulo ou uma coisa que as pessoas esperam dele, e Sim. assim, crescer, né, virar um adulto e perceber que ele não precisa seguir esse rótulo, né? A Miley não precisava seguir mais o rótulo. Acho que Paramore também é uma banda que mudou muito, que o último CD deles é bem, assim, completamente diferente de qualquer coisa que eles fizeram, bem anos 80. E eu Uhum. acho que é essa coisa de, tipo, cara, eu tenho esses fãs, eu tenho essas pessoas que me amam, eu sou uma pessoa que quero me expressar da forma que eu quero me expressar, e eu tenho esse direito, sabe? E eu acho muito bonito, assim, de ver essa evolução, sabe? Sim, sim. E é algo que já acontece, não é de agora, né? Assim, são essas mudanças, seja qual for o motivo assim que impulsiona essa mudança, assim, elas acontecem de sempre, né? Se a gente Uhum, pensar no os Beatles, é considerada a maior banda, eles também sim. evoluíram e mudaram muito de um disco para outro, né? Pra caramba, sim. Então, acho que isso acontece desde sempre da música, e eu acho que é o que talvez faça a gente escutar, às vezes, o mesmo artista por tanto tempo, né? Essa longevidade não é algo fácil de se manter, e sempre quando Sim, vem algo novo assim, traz um gás para não só para quem está fazendo, mas para quem está escutando também. sim. E eu acho que os Beatles, eles são um exemplo muito bom também de como, assim, o momento da história também influencia muito, muito o que a pessoa vai lançar. Então, talvez a Miley em outra época não teria lançado um CD de rock. Eu acho que a indústria está muito aberta a isso agora. Então, eu acho que isso influencia também para que direção o artista vai, né? O momento da história que a gente tá. Eu acho que o Beatles também foi uma banda que foi muito influenciada por isso, pelas coisas que eles estavam vivendo politicamente, os pensamentos, enfim. Então, eu acho, toda vez que eu ouço que um artista vai lançar um álbum, por exemplo, a Halsey lançou um álbum agora. Eu tava Uhum. muito animada porque eu falava, mano, é uma pessoa que eu sei que constantemente tá mudando, sabe? Eu não quero ouvir a mesma coisa sempre. Assim, tem bandas que eu ouço que eu não consigo pensar no exemplo agora, mas assim, uma banda que mudou e eu não gostei.
mas eu não fico com rancor, sabe? Eu fico, cara, a banda evoluiu e eu não evoluí junto, tudo bem. Sim, Vou ouvir sim. os CDs velho deles, mas geralmente eu fico ansiosa positivamente, assim, eu quero ver o que que esse artista vai criar, sabe? Acho que Arctic Monkeys é uma banda que surpreendeu muito nos últimos álbuns Sim. de... Teve fã que gostou, teve fã que não gostou. 21 Pilots também é uma banda que tem essa... Não briga, mas tem essa coisa de, tipo, alguns gostaram, alguns não. Aham. Mas eu acho que é muito essencial mudar também. Então, eu sempre fico muito animada para ver o que tá vindo, sabe? Total, e eu acho que isso é muito legal que você disse, porque essa mudança, o quanto a gente, enquanto fã, enquanto público, está aberto para receber, né? O quanto a gente Sim. quer escutar coisa nova desses artistas que a gente já gosta por uma certa identidade, Uhum. o quanto a gente abre os ouvidos para escutar essas mudanças que eles estão passando, né? E isso é algo que é muito interessante da gente pensar também. Uma banda, assim, que, por exemplo, você falou sobre bandas que gostava antes e que não, e que às vezes a mudança não caiu também, assim, eu fico pensando, sei lá, no Foo Fighters, que é uma banda que eu escutei Uhum. muito em começo de adolescência, assim, começo Uhum. da vida adulta, mas, por exemplo, eles lançaram um último álbum agora que para mim não caiu muito bem, sabe? E foi um álbum Sim. que eles tentaram alguma novidade, por mais que ainda tenha a identidade ali, o DNA do Foo Fighters, mas é algo que para mim não desceu muito bem, assim. Mas eu acho que a Sim. tentativa é sempre válida, né? Pra essa Sim, questão total. artística do cara também se sentir vivo fazendo música, né? E a gente respeitar essas mudanças, né? Acho que o Blink, 182 também é uma banda que mudou muito. E entra nisso, né? Essa coisa de maturidade, vai mudando. Não quer... Mano, o Sim. Blink, os caras estão mais velhos, vai ficar tocando a mesma coisa que eles tocaram nos anos 90? Não, né? Uhum. Então, o Foo Fighters, e eu entendo muito esse sentimento, e eu acho que o essencial é o respeito, sabe? Entender, não ficar bravo. Falar, cara, Exato. os caras estão em outra onda agora e tudo bem, vou aqui ouvir o CD mais velho, enfim. Acho que o essencial é isso. Total, concordo muito. Um outro fator que eu acho que é muito que acaba mudando muito essa dinâmica também do que a gente está falando, é que hoje a gente tem lançamento praticamente toda semana, né? Para não falar Uhum. todo dia, toda sexta-feira aí, o dia que foi estabelecido, a gente tem coisa nova, assim. E o quanto a gente, como público, tá de fato disposto e consegue absorver tanta novidade, né? Não só de bandas que estão aí há muito tempo, mas de artistas que estão surgindo também. Isso é muito louco de pensar, né? Até porque antes a frequência de lançamentos era muito menor, né? A gente não precisa nem pensar lá em décadas atrás, assim, no 60, 70, mas no começo dos anos 2000 mesmo, a frequência de lançamento não era igual a gente tem hoje. Como é para você receber toda semana assim um som novo, procurar alguma coisa nova para ouvir? Como que é, Carol? Então, eu acho que eu nunca parei para pensar nessa questão de comparar, né, o quanto a gente esperava para chegar um álbum novo, assim, o tempo que demorava para uma banda realmente lançar algo novo e realmente quando você para olhar as músicas que estão tocando mais na rádio, number one e tal, sempre tá mudando, né? Tá constantemente mudando, sempre lançamento novo. Uma música nova, talvez daqui uma semana não vai estar na lista das mais ouvidas mais. E Sim. eu não sei, eu acho que eu tenho bandas que eu seguro perto do peito, assim, e tô sempre de olho, sabe? Sempre querendo ouvir Sim. lançamento novo, tô sempre de olho para ver que ano que vai lançar coisa nova. Só que eu também sou uma pessoa que consome muitas essas músicas que são lançadas rápidas. Não sei explicar, assim. É aquela música que fez sucesso no TikTok, One Hit Wonder. Uhum. Uma vez, eu sou aquela pessoa que tá ouvindo essa música também. Eu sou uma pessoa que consome essas músicas também, e daqui um mês eu nunca mais vou ouvir a música, sabe? É muito louco, parece que Sim. é fast food de música, sabe? Ainda mais com o TikTok, que é Pô, é um aplicativo que ajuda muito nesse consumo rápido, né? sim. É muito louco pensar nessa relação de como isso pode influenciar o artista também a criar algo talvez nem tão autêntico, né? Não sei, dependendo do artista. Muito.
Muito, porque eu acho que todas essas novas plataformas e mesmo essa dinâmica de lançamento de single, e depois de um álbum completo, ou às vezes Uhum. um EP, eu acho que isso também possibilita o artista explorar coisas novas, né? Novas linguagens, Sim, novas estéticas, até como forma de testar mesmo, como o público vai receber essa novidade, né? Então, a gente vê, às vezes, muitos álbuns que são promovidos com single, que traz algo de fato diferente, assim, do que o artista já fez na carreira, uhum. e aí você fica naquela expectativa, né? Nossa, de fato, vai ser o trabalho mais diferente de fulano, assim. E às vezes acaba até não sendo, né? Acaba sendo um meio termo, Sim, ou não, mas eu acho que os singles e o TikTok ou qualquer outra coisa assim é uma forma de testar também essa criação artística e como que o ouvinte vai receber, né? sim, eu acho que um exemplo, assim, não sei se você acha que faz sentido, mas a Olivia Rodrigo, eu acho que é uma pessoa que com certeza vai mudar no futuro, assim, eu tenho certeza, Uhum, mas também acho que é uma pessoa que marcou um shift no mundo da música, sabe? Eu acho que a gente vai uhum, acabar ouvindo muito mais, vamos dizer, entre aspas, a volta do emo barra rock barra alternativo, sabe? Talvez a gente vá ver mais bandas indo para esse lado, não sei. Não bandas antigas, mas mais bandas novas, talvez, não sei. não é difícil algum artista acabar puxando uma nova tendência Uhum, ou retomar uma tendência que estava forte no passado, né? Isso sempre acontece mesmo. sim. Eu só fico, assim, tô sempre ansiosa para ouvir o que tem de novo por aí, sabe? Tô sempre ligada para ver o que que tá vindo. Rafael Rocha é um artista múltiplo que eu conheci há muitos anos como parte da banda Wannabe Jalva e por ser um dos fundadores da ótima revista Noise. Seu mais novo projeto é o lançamento multimídia e multilinguagens Conterrâneos Estrangeiros, um disco que ganhou suporte em vídeo e até um livro, com um projeto editorial de encher os olhos. Ouça agora o que ele me contou sobre o lançamento. Rafael Rocha, deixa eu te falar uma coisa. Conterrâneos Estrangeiros, quando eu abri o livro, assim, eu fui tomado por uma onda de criatividade que jorrou dele pra cima de mim, assim. Caramba, que trabalho lindo. E eu preciso te perguntar, você tá lançando aí um livro que é um disco, que é vídeo, que é filme. De onde veio essa ideia tão ambiciosa? Então, essa ideia veio de muitos anos de maturação, assim, dentro da cabeça. Eu sempre, desde o começo, esse foi um projeto que nasceu para não ser um projeto solo, né? E ele acabou sendo, né? Com o decorrer das coisas, né? Desde que a minha ex-banda Wannabe Jalva entrou no seu hiato ali, eu resolvi, no caso, fazer outro tipo de som, buscar outra sonoridade. E acabou sendo um projeto solo, pela correria dos dias, assim. Então, desde o começo, eu busquei um projeto que eu conseguisse colocar tudo que eu faço e sempre quis fazer, talvez que já tenha apresentado para diversos outros artistas, né? Como eu trabalho criando filme, criando tudo, né? Conteúdo para outros artistas, eu botei muitas ideias que eu já tinha apresentado para muita gente dentro do que eu esperava. Eu sempre quis lançar um trabalho que tivesse uma narrativa muito sólida, né? E que não fosse algo que fosse simplesmente musical, porque eu não sou um cara que sou só musical. Então, a ideia foi justamente isso, né? Trazer um enredo, né? Uma narrativa que se resolve em diversas timelines, em timelines que eu costumo jogar, né? Que seja a música ou o filme, né? Na direção e também na publicação, né? No design, né? Nessa parte. Teve uma estreia, eu nunca tinha escrito dessa forma, né? Eu nunca tinha escrito algo Sim, sim. narrativo assim. Já escrevi muita música, muita letra, poesia, mas em história dessa forma, só em, sei lá, em roteiro, mas assim, tipo, desse jeito nunca tinha feito e foi algo muito, muito massa de fazer. Não, maravilha. Parabéns. E eu tenho uma pergunta que eu vou te fazer, mas vou me dar a liberdade de, depois de ouvir sua resposta, te dar a minha resposta para ela também, tá bom? Boa. O que você acha que une todas essas linguagens, então, ao mesmo tempo? Que torna essa obra como uma só coisa sólida? Eu acho que é a narrativa, né? Eu acho que com certeza, e também a expressão, né? Eu acho que o objetivo de ter colocado essa narrativa para fora foi a expressão em torno da cura, né? A história conta uma história desajustada, algo que eu passei,
né? Tipo, um momento muito denso na minha vida que eu passei e eu resolvi transformar esse momento em arte para, de uma certa forma, trabalhar essa autoexpressão, mas também trabalhar uma busca de uma cura que permeia todo o lance, assim, a partir de, né, de me despir para quem estiver lendo e vendo, no caso, que eu busco me entender. Eu acho que, então, assim, acho que é aí que se resolve, né? É na narrativa, mas com esse viés, né? Gosto muito da sua resposta, gosto muito da sua perspectiva. Ela é diferente da minha. Quando você diz que esse trabalho não era para ser solo, eu penso que ele meio que só teria como ser solo, porque pra mim o que une tudo isso é você. É você com a sua experiência, como você falou, sua experiência musical, sua experiência com vídeo, sua experiência editorial também, sabe? Com certeza, tem esse ponto, né? Eu, como estava sozinho comigo mesmo, né, nessa função, eu resolvi colocar todas as minhas áreas de atuação, né, profissionais barra artísticas, assim, no caso. Mas é doido, porque no começo, quando eu estava fazendo esse projeto com uma amiga minha, ela também tem esse viés de estético, Multimídia. visual, Uhum. né, para a história toda. E então a gente já pensava, não que a gente queria ter esse tamanho, né? Mas a gente já pensava, quando a gente estava fazendo os começos, os primeiros esboços e se encontrando para fazer som, a gente já brisava nos filmes, assim, né? E o que a gente ia fazer e tal. E até acho que deve rolar algum som com ela aí, bem da hora, assim, com certeza, né? Porque a gente fez algumas coisas juntos no início. E daí eu não sei para onde que vai, mas vai ser algo visual foda também, tenho certeza. Maravilha, maravilha. E olha só, você sabe tão bem quanto eu que quando a gente coloca uma obra no mundo, eu brinquei aqui de eu ter uma resposta para sua pergunta, por exemplo, né? Porque cada pessoa que tem um contato com a sua obra vai experimentar ela de um jeito. E quando você coloca uma obra que é tão complexa em suas linguagens como essa, você também periga oferecer para as pessoas, entre aspas, só um livro, ou só um disco, ou só os filmes. Porque não tem como você escolher se todo mundo vai aproveitar tudo ao mesmo tempo, né? Teve alguma preocupação sua, então, na feitura desse projeto, de pensar, esse livro precisa fazer sentido sozinho, sem a música e sem os filmes, e por aí vai? Teve e não teve. Porque eu acho que na construção, principalmente dos filmes, quando, né, dos clipes, que depois, com todos unidos eles são uma coisa só, a ideia sempre foi ter o copo meio cheio e meio vazio, assim, né? Que a pessoa pudesse completar esse copo colocando o seu líquido, né, na história toda, assim. E não fazer algo que fosse tão cara crachá, assim, né? Que tipo, Joãozinho entrou na mata, parará, parará. Que fosse algo que as pessoas conseguissem colocar sua interpretação. Então, acho que esse foi o penso inicial, mas a ideia do livro era justamente para o livro ser o centro, né, de conteúdo da história toda, assim. É o livro que unifica todas as narrativas, né? Se tu escuta o disco, um disco e tal, parará, as músicas, cada uma, tu pesca as coisas, né? Por exemplo, Rua, que foi o primeiro single que eu lancei, um monte de gente veio me falar sobre a letra, putz, essa parte aqui, aquilo lá e tal, foi uma letra que super bateu nas pessoas. Uhum. Os filmes, eles são super poéticos, eles dialogam também com a mesma estética, né, com a mesma atmosfera. Mas o livro é o que resume tudo, né? O livro que dá o sentido das coisas, tem os capítulos que dialogam com os filmes, né? É o livro que faz as coisas terem um grande sentido, assim, eu acho, né? Porque eu acho que isso é legal, assim, porque a um certo ponto, eu sempre busquei isso com os artistas que eu admirava, que eu admiro, que é ir descobrindo a obra, que é, né, ir caminhando por dentro das narrativas, entendendo, né, acho que as coisas que tu entende muito de primeira, assim, não que elas sejam ruins, é só uma parte de um gosto pessoal, eu acho que a tua relação às vezes acaba sendo supérflua, né, quando tu já desvendou, passou de fase, já tá e tal, mas quando ela te deixa, é que nem aquele filme que tu assiste e no dia seguinte tu fica pensando sobre ele, sabe? Sim, Tipo, sim. o que é aquilo, sabe, tu fica buscando no meio do teu dia, tu busca essas coisas. Então, assim, é através dos signos, né, dos símbolos, tudo que tá pronto, tá colocado dentro do livro e também dos filmes, as coisas, que eu acho que eu busquei fazer esse caminho, né. Tudo faz sentido sozinho, claro, vi os filmes, uau, que clipe legal, que não sei o que e tal, mas juntos eles fazem muito mais, acho que esse é o ponto, né. Uhum, sim. E, bom, ouvindo tudo isso agora, não tem como pensar também que essa obra tá saindo em uma época quando as coisas estão
parecem estar cada vez mais prontas a serem entregadas pra gente, né? A sua digestão é muito rápida porque o seu consumo também é muito rápido, porque amanhã sai outro. E eu acho sempre interessante ver artistas que estão muito na contramão disso, falando, não, eu quero lançar um disco que você vai ter que parar pra ouvir, pra pensar nele no dia seguinte, sabe? Total, com certeza, assim. E é doido isso, né? Porque, óbvio, a gente tá vivendo uma época da rapidez e eu acho isso da hora, eu acho legal também, sabe, tu ter o formato, a adequação de linguagem, toda essa parada, né? Eu acho que é fundamental para tudo. Mas o que me bate é um pouco diferente, assim, e eu acho que Sim. a gente, isso é doido, né? A gente olha o que as pessoas, e daí que tá as grandes mudanças, né? Tu pega assim, não, tá, todo mundo tá fazendo isso, mas tu pega, cara, talvez o maior artista contemporâneo, né, sei lá, que surgiu nos últimos, sei lá, anos, eu considero o Kendrick Lamar, e é um cara que anda completamente nessa contramão, né, ele faz discos que, cara, o Good Kid, Mad City, ele é uma história incrível, ele conta a história daquela van na parada do disco, e saca de todo o lance, é muito louco, é muito animal, sabe, o jeito que ele costurou as coisas. Então, com ele tendo feito isso, a gente estava entrando numa era completamente do single, do não sei o quê. As próprias grandes gravadoras, grandes corporações começaram a falar, não, olha, as obras fazem sentido, as pessoas estão querendo se envolver. Então, acho que é só uma questão de olhares mesmo, né? Não existe uma verdade absoluta, e sim uma questão de abordagem, de olhar e tal para as coisas. O meu trabalho, eu acho que faz sentido dessa forma. E isso não quer dizer que eu não vá ter os conteúdos rapidinhos, que tu não vai entrar nas minhas redes sociais e vai ter um monte de coisa rápida que eu vou colocando essas coisas dessa forma. Mas, assim, Sim. eu quero propor para as pessoas uma experiência. Eu quero propor que a pessoa... Esse é o meu objetivo, é que a pessoa pegue o livro, comece a ler, comece a se envolver, bote o disco, escute o disco, sabe? É esse labirinto, assim. E eu acho que essa como foi criado, assim, né? Sim, perfeito. E, Rafael, uma coisa que fica na minha cabeça também é que, independente da história central, a partir do título já, né, Conterrâneos Estrangeiros, e quando você folheia o livro e você vê o seu olhar sobre tantas pessoas tão diferentes aparecendo ali nas páginas, e aí eu vou ouvir o disco e tem o Zudzilla e o Ramonzinho, por exemplo, com você, eu fico pensando como que é pra você também ter a sua criatividade sendo moldada pelo contato com o outro, sabe? Cara, isso é uma das partes mais interessantes que eu acho, tá ligado? Quando eu, né, naquele dilema de, vou fazer um projeto solo, né, quando ele se tornou solo. E eu fiquei um tempo nesse dilema de, assim, não, preciso buscar um novo parceiro ideal. E daí passou 3 meses e eu falei, cara, eu não vou achar esse parceiro, tá ligado? Então, assim, eu preciso fazer um negócio. E daí, desse ponto, eu falei, então tá, se eu vou estar sozinho nessa, eu preciso colaborar com outras pessoas, eu preciso trocar com outras pessoas, eu preciso trazer outras pessoas para dirigir os filmes comigo, eu preciso trazer pessoas para trocar ideia, porque para mim a música sempre foi um lance coletivo, sabe? Eu sempre fui o cara da banda, de sentar, vamos fazer um som, vamos compor uma música, a gente compõe ela junto. Eu posso ter uma ideia, posso ter um refrão, posso ter não sei o quê, mas a gente está compondo uma música. E daí, então, eu acho que esse ponto de trazer as pessoas é o que movimenta o projeto, sabe? É o que eu consigo. Eu não quero fazer um projeto que eu sozinho, todas as minhas visões, não sei o quê, não é isso, né? Então, assim, foi muito legal que o primeiro feat que eu gravei foi o Zudzilla, né? E, pô, eu conheço o Zud de outros tempos, do Rio Grande do Sul, né, cara? Achei ele incrível, assim, cara. Achei ele realmente incrível, um músico e artista incrível. Sim, E eu concordo. expliquei pra ele o lance, mandei uma versão da música, mandei a demo, que não tinha letra, e mandei uma versão tocando só num violão, de que lado com a letra, assim, né? Falei, meu, sobre isso e tal. E ele chegou aqui em casa no dia para gravar a voz dele, e ele chegou meio que com um rascunho escrevendo o resto da letra, assim. E, cara, o jeito que ele colocou a letra, ele tem uma frase na música que ele fala, o mal de ser parece que nos une, que eu me lembro que eu falei depois que ele saiu, eu falei pro Rafa, o produtor do disco, né, eu falei pra ele, cara, essa frase resume o disco, tá ligado? A frase do cara resume o disco, tá ligado? Então, assim, os conterrâneos estrangeiros, todas essas pessoas que habitam na gente, elas, e as outras pessoas, elas estão unidas por esse mal de ser, que é uma coisa que a gente não sabe nem o que é, sabe? Então, assim, isso nos aproxima. Então, assim, é muito louco, porque é a visão do outro. A mesma coisa o Ramonzinho, quando eu falei, cara, a história é sobre um menino, né, ou sobre alguém que volta a enxergar com os olhos de menino quando tem contato com a arte, sobre isso que fala menino. E ele pegou, eu falei, tem essa frase, que o Ramonzinho é carnavalesco, né, ele toca, ele desfila, faz a função dele no carnaval pra caramba, é animal, e toca trompete,
E daí eu me lembro que eu tinha a frase, né? Um ano novo, um novo carnaval. Então ele pegou e escreveu sobre o cortejo, sobre do que ele sente no negócio. Pô, o que mais natural que alguém que tá ali dentro, que não sei o quê. Então, assim, essa troca é muito, muito da hora e acho que é muito fundamental pro projeto ter uma vida mais ampla, assim, sabe? Para outras visões, assim. Eu acho que isso faz total sentido, assim, né? Fala galera, aqui quem fala é Marina Sena. Acabei de lançar meu disco de primeira, tá maravilhoso, super dançante, com letras lindas, melodias lindas. Vem ouvir, espero que gostem. Olha, vou ser sincero, esse disco que a Marina Sena acabou de lançar, de primeira, já foi o que eu mais ouvi nessa temporada. Fica aí então a recomendação de escutar o álbum e também o episódio Música Enquanto Mensagem aqui do podcast, com o Edgar na capa, para ouvir uma entrevista com ela. Por falar em Marina Sena, o podcast apresenta agora uma matéria com Luiz Gabriel Lopes, seu antigo companheiro na banda Rosa Neon. Vou continuar aqui na imparcialidade com o que eu falei do disco dela para afirmar também que o Luiz é um dos cantores e compositores dessa geração que eu particularmente mais gosto. Ele foi por muitos anos também da banda Graviola e segue surpreendendo em sua carreira solo, como em seu mais recente lançamento, um disco de remixes para o seu EP Sóis. Luiz Gabriel, conta pra gente sobre Sóis Remix. De onde veio a ideia de deixar outras pessoas pegarem as suas músicas e darem novas caras para elas? Cara, isso foi uma proposta do Chris Frank, que é o diretor da Latam Music, que é a label com quem eu tenho lançado meus trabalhos aqui na Europa, e é um amigo querido, um parceiro também já de muitos anos, enfim. Já tivemos na casa dele um par de vezes lá em Londres, com Graviola, também com Tião Duá, com as minhas bandas, né, antigas. Uhum. E a gente, inclusive, ele produziu conosco o London Bridge, que é um EP do Graviola, enfim. Então já tem uma longa história aí de amizade com o Chris, e agora, com essa relação com a label, ele me propôs isso, que ele sentia que eram canções que tinham um potencial interessante de serem relidas, né, por produtores eletrônicos e tal, e que é uma cultura muito muito forte, né, especialmente no cenário de Londres, assim, o cenário mais underground, né, da música de Londres, tem muito essa cultura de remixes, e aí ele, enfim, sugeriu isso e meio que capitaneou esse processo. A gente teve algumas ideias juntos, né, eu convidei também alguns amigos, né, como o Facundo, por exemplo, que é o Rumbotumba, né, que é o brother argentino, e, enfim, convidei o Henrique também, o Henrique Stein, que é o Fantasmatic, mas os outros convites partiram do Chris e enfim, foi um processo muito interessante de recriação, essa coisa de entregar, né, o trabalho, as canções na mão de outras pessoas para que elas inventassem o que elas quisessem ali. Eu achei muito interessante o resultado. Pois é sobre isso que eu quero falar com você agora, então. Como é que foi você olhar para esse resultado e ter novas perspectivas de umas músicas que você já conhecia tão bem desde o nascimento delas? Assim, o remix, né, a ideia do remix, essa cultura de remisturar, né, as coisas, quer dizer, você pega o projeto da música e você pode aproveitar da maneira como você quiser, as informações que você quiser, né, na verdade é um tipo de processo que eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista criativo, né, porque é isso, é como reescrever um livro com as mesmas palavras, né, ou como repintar um quadro com as mesmas imagens, né, ou com fragmentos dessas imagens. Então, eu já tinha uma curiosidade anterior, assim, no sentido de o que é isso, o que poderia vir, né, daquele processo, e acho que cada produtor, cada artista, né, cada convidado que participou dessa empreitada, dessa aventura, trouxe uma proposta, uma informação, né? Assim, alguns, como por exemplo o Facundo, o Rumbotumba, né? Fez um remix super gentil, assim, super, vamos dizer assim, com pouca interferência na estrutura, ou praticamente nenhuma interferência na estrutura da música, mas uma proposta também de readequação dos timbres, né? Dos elementos que estavam sustentando a música. Então ele regravou tudo, né? Ele só aproveitou as vozes e regravou os instrumentos com a linguagem dele, que é uma linguagem muito legal, assim, de
ele pesquisa a parte de grooves e de loops e de coisas ligadas aos instrumentos da música andina, né, da música tradicional folclórica dos Andes, e, enfim, na Argentina, ali na fronteira com a Bolívia. Eu sei que ele tem uma pesquisa já de muito tempo com isso, e o próprio trabalho dele tem a ver com isso, né, o Rumba Tumba, que, aliás, é um projeto espetacular. Acabou de lançar um novo álbum também, do qual eu também participo. Fica aí a dica. Fica aí a Maravilha. dica. E por outro lado, sei lá, o Henrique, né, o Fantasmatic, ele pegou o Sonhar Feito Planta e fez outra música, né, ele construiu uma outra música usando o refrão do Sonhar Feito Planta e mudou a voz, assim, alterou o pitch, tipo assim, né, é uma releitura completamente nova, né, então é isso, a partir de uma informação, a pessoa ter ali a possibilidade de reprocessar, né, jogar tudo num liquidificador ali da própria sensibilidade e trazer para esse universo, que também é um universo que eu já tinha tido algum contato, né, assim, participei mais diretamente assim, do trabalho de produção musical das músicas do Rosa Neon e tal, mas nunca tinha feito uma experiência eletrônica no meu som, digamos assim, tão profunda, eu acho, sabe, dos meus álbuns a solo, né, dos meus álbuns anteriores. Então eu achei muito interessante, assim, como processo mesmo, sabe, eu acho que é um exercício também de desapego, assim, muito interessante, você falar assim, cara, é isso aí, entendeu, eu não tenho nem, é quase difícil para mim emitir uma opinião, assim, sabe, tipo, uma coisa, porque é isso, é mais a curtição desse estilhaçamento e reorganização, né, de todas as músicas ali, e do ponto de vista do circuito, também das pessoas que vão ouvir, das redes que estão conectadas, são completamente diferentes também, né, da minha rede, assim, vamos dizer, mais original do meu trabalho, das pessoas que seguem o meu trabalho, né. Então, eu também acho muito interessante essa parte. Total, você falou desapego, é a palavra que estava na minha cabeça enquanto você estava falando também. E eu acho muito interessante que talvez essa atitude de desapego seja algo que você também já trabalhou em você e sua arte por vir de trabalhos com bandas, né? Você citou aí Rosa Neon, você citou Graviola, e a minha pergunta é, nessa troca, então, com parceiros, sejam eles pessoas que vão remixar suas músicas, sejam pessoas que vão tocar no seu disco solo, ou seja, pessoas com quem você tem um projeto junto, o que essa troca promove em você criativamente? Cara, eu sou um entusiasta dos processos de aprendizado e de, vamos dizer, aprofundamento na minha própria identidade e distinção também, né, da minha identidade em relação ao entorno e aos outros, que se criam nas trocas criativas, né? Então, é uma coisa que eu tenho exercitado muito, assim, durante toda a minha caminhada, no exercício de composição, compor em parceria, né? Esses dias mesmo eu recebi, por exemplo, anteontem recebi uma canção que eu mandei uma letra para um parceiro, que é o Chico Limeira, um querido artista lá da Paraíba, incrível, assim, que já tenho uma amizade com ele de muitos anos, então ele é lá de João Pessoa, e foi inclusive o Chico César que me recomendou. Eu perguntei para o Chico assim, quem que eu encontro lá na Paraíba? Então ele falou, família Limeira, Chico Limeira, pode ir atrás deles. E aí a gente virou irmão. Assim, se Chico César falou também, meu amigo, você vai exatamente, atrás, como é que por você favor. vai duvidar? E por acaso é uma música que é uma espécie de homenagem para o Chico César. Olha que viagem. Foi uma letra que eu escrevi esses dias pensando um pouco na influência, assim, na coisa, né, desse espelhamento, assim, dessa inspiração que os artistas como o Chico César trazem, né, para nós, para nossa geração e tal, e mandei para o Chico Limeira porque não tinha ninguém que eu pudesse mandar, a não ser ele, por causa dessa história toda, e falei, cara, vê se isso aí, o que você acha, se dá uma música, não sei o quê. Ele ficou uns dias assim, falou, beleza, vou pegar e tal. Cara, ele me devolveu a música, ele fez a melodia, né, em cima da letra e tal, fez a música. E eu fiquei tão maravilhado, assim, com esse choque que é, tipo assim, olha só, bicho, como é que isso tem tanto de nós, de mim, dele, e do Chico César, e de todas as nossas influências, e ao mesmo tempo é completamente... eu nunca imaginava que ele iria pelo caminho que ele foi, entende? Então, essa história para ilustrar, assim, quer dizer, é um aprendizado constante. Eu acho que a parceria, a troca, né, a colaboração criativa, ela é um aprendizado constante, assim, de negociação,
de desapego e de, vamos dizer assim, conseguir dar um zoom out nas coisas também, né? Não ficar ali, tipo, querendo defender um ponto de vista, sabe? Assim, que eu acho que é uma coisa muito saudável também, até se a gente fizer a transferência, né, a tradução disso para a esfera política, sabe? Para a esfera, né, do comportamento, dos afetos, das trocas que a gente estabelece com o mundo, com as pessoas, porque hoje em dia eu vejo que existe, por causa dessa potencialização, assim, da necessidade de posicionamento, né, que as redes sociais agravam muito e criam essa ilusão de que a gente tem que dar opinião sobre tudo e de que a gente tem que defender, né, um ponto de vista sobre tudo. E eu acho que o que a parceria me ensina e o que a troca criativa me ensina muito e que eu tento exercitar também no meu dia a dia é a capacidade de mudar de ideia também, sabe? Assim, a capacidade de, né, da gente achar que é por um caminho, depois ver que é outro e de repente encontrar um terceiro, sabe? Quer dizer, acho muito rico isso, a gente nunca perder essa capacidade de mudar de ideia, de aceitar que errou, depois acertou, depois vai errar de novo e que, né, é isso, assim, no final das contas é o espelho da vida, né? Assim, a criação e a arte é um espelho um pouco do que acontece na nossa vida. Marcelo Frota é outro que tem deixado grandes marcas nesta geração da música brasileira sob o nome Momo, além de ser um cara que eu tenho a baita honra de chamar de amigo. Ele sentou dia desses comigo e com a pavezeira Letícia Miranda para um papo sobre como seu som se desenvolveu ao longo dos anos e também sobre sua mais recente novidade, a belíssima faixa Blue Sky, com o estadunidense J.E. Sunday. Marcelo, é muito interessante olhar para sua discografia e eu penso que os seus discos têm muito significado de registro mesmo, né? Parece que quando a gente olha para eles, a gente percebe você, a tua musicalidade, a tua arte em momentos diferentes. Como que é para você olhar para a tua discografia, então, como esse panorama do Marcelo enquanto Momo ao longo do tempo? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Letícia e André. Bacana, assim, é engraçado, né? Porque quando você fala de discografia, né? Eu sempre penso assim sei lá, nos 30 discos, 25, 40, mas eu acho que depois de uns 5 discos, eu acho que realmente acho que já é uma discografia. Mas tem dificuldade, assim, né? Parece que sou um pouco mais sim, é uma discografia já, são 7 discos. É que é uma obra em construção, né? Mas quem está de fora talvez organize numa estante isso com maior facilidade, né? Eu acho que é um pouco isso que você disse, assim, né? Eu acho que os discos são momentos mesmo, né? São recortes de momentos específicos da minha vida, né? E aí vem aquela história, né? Onde está isso que você falou, onde existe o Marcelo, né, e o Momo, né, o autor e a pessoa, a persona artística. Eu acho que no meu caso é uma coisa só mesmo, assim. Então eu acho que é isso, né, um recorte de algum momento, daquele momento específico e é tudo muito autorreferente mesmo, de uma certa forma. Eu não sou aquela pessoa que, né, assim, eu acho que eu não consigo sentar e se eu colocar uma dinâmica, né, na minha vida, assim, eu vou fazer um disco, eu vou fazer uma canção, né, botar isso como um exercício, uma prática, né, eu não sou mesmo, assim, as coisas vêm quando tem que vir. Então, acho que é arte por necessidade de expressar uma coisa que aquele momento pede, né, e que é aquela emoção, né. Então, acho que é muito mais coração do que razão nesse caso. Então, acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que todo disco, quando eu olho, né, olho, tá vendo? Porque eu ia falar, porque é uma pintura, né, um retrato, é uma foto tirada de algum momento, daquele momento específico, assim. Mas, Marcelo, eu comecei a conversa, então, te perguntando sobre essas diferenças que a tua obra passeia, os momentos diferentes na sua obra. Mas como é que você, do lado de dentro aí, então, da sua discografia, como eu falei, né, observa a unidade dos seus lançamentos? Pois é, eu acho que sim.
olhando, assim, acho que realmente tem uma unidade, assim, tem um jeito, né? Tem uma cor ou algumas cores, né? Que, na verdade, eu acho que para o artista pode ser um pouco perigoso essa coisa do... Porque unidade não quer dizer repetição, né? Não quer dizer uma marca, né? Quer dizer assim, mas eu acho que assim, depois que eu lancei meu primeiro disco com o nome de Momo em 2006, eu acho que ali, nesse momento, eu senti que eu tinha encontrado um jeito de comunicar. Eu Uhum. acho que minha voz mudou, os arranjos mudaram, eu aprendi outros instrumentos, mas eu acho que ali eu aprendi uma forma de dizer, e foi através de muita pesquisa mesmo. É, se você me conhece, né? Eu não, quando falo pesquisa, a gente pensa logo mas não, né? No mundo acadêmico, num estudo assim mais formal, mas não, muita pesquisa mesmo. Assim, eu ouvi muito som, fui a muito show, peguei muito ônibus para ver muito show, conversei muito, li os meus livros, vivi algumas coisas, claro, mas eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento, eu acho que eu falei assim, eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Eu acho que os outros discos são um pouco uma continuidade e com alguns acabamentos diferentes, de acordo com esse momento que você mesmo falou, desse retrato, né? Então, sei lá, em Lisboa, o Voar tem um tom mais colorido, né? Tem um pouco mais a cor da Uhum. cidade, do céu, dos prédios, das cores. E eu acho que é isso mesmo, assim. Mas é legal você falar nisso, assim, porque eu acho que essa é uma das grandes, um dos grandes desafios, eu acho que, né, do artista, é encontrar realmente essa unidade. Eu falo que é um jeito, né? Às vezes Uhum. até brinco, é um cacuete, é um trejeito, é uma maneira mesmo de Isso. falar, de comunicar. Em outras palavras, talvez a gente esteja conversando sobre estilo, né? Cada um tem o Pronto, seu pronto. estilo. Estilo. É. E deixa eu te perguntar então, pro Marcelo pesquisador, pro Hum, Marcelo apreciador de arte, pro tá. Marcelo que ouve música, os seus artistas favoritos, eles trabalham um estilo muito enraizado ou você prefere os que mostram essa maleabilidade que o estilo deles tem também? Pois é engraçado assim, porque eu estou pensando aqui quando você falou de arte, e eu penso logo eu penso em pintura, assim, ultimamente tem lido muito a história dos pintores e li um livro muito bom sobre o encontro do Rodin com o Rainer Maria Rilke. O Rainer Maria Rilke escreveu um livro sobre o Rodin, foi assistente do Rodin. Esses caras mudaram muito com os Uhum. anos, eles de impressionista para expressionista, para pintar abstrato, por exemplo. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o Miró também. No final ele estava queimando as obras dele, fazendo coisa para teatro, desenhando traços minimalistas, assim, riscos nas telas. E quando eu vejo aquilo, eu falo assim, pô, eu quero isso para mim, eu queria isso para minha obra. E muitas vezes eu vou ser sincero, não sei se eu consigo, assim, muitas vezes eu falo assim, vou fazer um disco de hip hop, por que não? Entende? Mas existe sempre alguma coisa ali que eu acho que me traz para aquele lugar que eu acho que podemos chamar isso de zona de conforto, que seja talvez uma melancolia, mas ao que ao mesmo tempo é um estilo, é uma coisa que é difícil abrir mão e talvez seja mais Uhum. forte, né? Uhum. É difícil mudar às vezes o navegar assim desse barco, assim a direção dele, mas eu tento. Em cada disco eu tento fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, no I Was Told to Be Quiet, eu usei pela primeira vez samplers assim no disco. Sim. Então eu lembro de eu entrar numa loja de vinil e ouvir os vinis assim com o ouvido de quem queria recortar algumas partes daqueles grooves para caberem nas músicas, entende? Então isso para mim foi um aprendizado. Por exemplo, Você falando isso, eu fiquei pensando uma coisa que volta e meia eu escuto as pessoas falarem, que é que os artistas têm alguns temas fixos, digamos, e eles voltam para esses temas de modos diferentes, hum, né? Que você está falando do seu estilo, de como você vai hum, tentando trazer novas camadas e novas coisas. Você sente que você tem alguns temas, assim,
que você gosta, que são quase que de estimação, sabe? Que você retoma eles de formas diferentes? Olha, eu acho que o principal mesmo é o amor mesmo, uma poesia mais existencialista mesmo. A música para mim é escarro mesmo, é catarse, é porque eu preciso mesmo assim fazer. Então acho que a poesia vai um pouco sempre por aí assim. Quando sai um pouco disso é quando eu trago os parceiros para junto de mim. Sim, E sim. aí tem o Vado, e aí vem o Thiago Camelo, irmão do Marcelo, que fez quase metade do disco, o Voar, ele fez, escreveu comigo. O Vado é um parceiro desde lá de trás, e aí eu acho que eu consigo mudar um pouco a palheta assim, da canção. Eu acho que é por aí, assim. Mas se existe um jeito, assim, basicamente para mim é porque para mim vem como uma necessidade mesmo de dizer alguma coisa. Eu não me vejo assim como um cronista, uma pessoa que eu até sou no meu dia a dia, mas eu nunca passo isso para o papel. Eu sou um observador do mundo, das pessoas, eu estou sempre olhando as coisas, criando situações na minha cabeça. Eu sempre imagino as pessoas andando na cidade, mas assim, não sei, talvez tenha passado uma vez ou outra no papel, mas de uma forma, no geral mesmo, sai mesmo, assim, é quase que escarro mesmo, assim. Essa palavra é meio feia, né, pesada, mas é isso, é catarse. É porque eu Sim. gosto de me emocionar, eu gosto de me emocionar quando eu faço alguma coisa, eu gosto de sentir, porque é assim que eu gosto de artistas que me emocionam, que me colocam num lugar de muita vulnerabilidade, de muita, sabe, de muita emoção, assim. Então, é assim que eu tento ser também nas minhas músicas, assim. Justo. E é claro que eu quero tocar no assunto de Blue Sky, que é sua nova música com o Jay Sunday, Certo. né? E foi muito engraçado quando eu ouvi a primeira Isso, vez. Eu isso. até contei pra você, né, Marcelo? Você me mandou essa música antes dela sair, Privilégios de Quem Tem Contatos. E aí eu ouvi e eu falei que eu dei play e eu tava ouvindo uma música do Momo e de repente não era o Momo cantando, era outra pessoa. E rolou esse estranhamentozinho na minha cabeça, assim, esse estranhamentozinho gostoso, né? Certo. Por uma surpresa boa por um segundo. Como é que foi isso? Como é que é pra você lançar uma música sua com o vocal do outro? Pois é, eu adorei, assim, quando a gente escreveu a música e começou a arranjar, né? Eu estava fazendo a música na minha casa em Lisboa, e ele estava fazendo na casa dele, nos Estados Unidos, e um amigo estava em São Paulo, Caetano Malta, parceiro também. E aí, quando a gente começou a arranjar essa música e começou a gravar essa música, eu gravei minha voz, o Jonathan gravou a voz dele, e a gente começou a trabalhar num arranjo, numa pré-produção, e teve um momento que ele falou assim para mim: Poxa, eu acho que essa música só cabe um cantor, porque ela é tão íntima, vem de um lugar tão introspectivo, e é uma canção que eu acho que assim eu não consigo ver. E ele falou: Fica à vontade, se você quiser cantar. E eu falei: Não, primeiro que a música está no seu tom, que é muito mais aguda, e a sua língua materna, e também porque eu acho que ele é o melhor intérprete nessa música do que eu. Eu consegui ver que ele era um melhor intérprete, assim. Então, eu fiquei muito feliz porque eu tratei esse single como lançamento mesmo meu, entende? Eu não quis assim. Às vezes você pode colocar nas plataformas digitais só o seu nome de compositor, né? Você coloca ali nos créditos, mas eu falei, não, porque eu participei até o final dos arranjos, a gente escreveu a letra e a canção juntos, assim. E é o que você falou, acho que tem muito ali uma brisa ali que é da coisa que eu tenho, do meu jeito, e eu realmente eu tratei como um lançamento meu, mas muito, muito alegre, assim, de poder ouvir. Foram poucas vezes, assim, eu não sou um autor que fui muito gravado, pelo menos até agora não, mas eu acho que é sempre legal ouvir alguém cantando as nossas músicas, né? Porque, sei lá, ganha um outro corpo, uma outra forma, né? Eu acho que os grandes intérpretes eles têm isso, né? Eles conseguem dar a volta ali, né? Na canção original e trazem sempre algo de especial. Agora eu estou lembrando aqui da Cássia Eller, que foi a última intérprete mulher que eu gostei, que eu escutei muito, muito, muito.
Eu achava que ela realmente conseguia fazer isso assim de uma forma de pegar desde um samba, sei lá, um Adoniran Barbosa até Nirvana e era muito poderosa mesmo, assim. Eu fui muito fã. E chegou a hora de nossa matéria de capa, uma conversa muito boa com Priscila Alcântara, à luz de seu mais recente EP, Tem Dias. Priscila tem muito para contar sobre essa dinâmica de aceitar a novidade, tendo feito seu nome dentro da música gospel, para agora descobrir uma predileção pelo pop. Nesse EP, ela trabalhou com Lucas Silveira, ou Lucas Fresno, como Sebastian disse, e o lançamento chega como prova de uma artista que deve caminhar ainda muito longe com suas inspirações. Priscila, em setembro de 2019, eu publiquei uma matéria no Música Pra Ver com você, na qual o título trazia uma fala sua, que dizia assim, olha, para a arte ser válida, é preciso honestidade entre o artista e sua criação. Concordo contigo, mas queria te perguntar, nesses praticamente 2 anos, então, como a sua relação com essa sua verdade, com essa sua realidade se moldou, se desenvolveu? Como é que você entende hoje a honestidade entre artista e criação? Eu acho que depende muito do seu nível de autoconhecimento, né? Eu acho que para o artista é sempre difícil separar a criação artística do desenvolvimento pessoal. E para mim uma coisa anda muito junto com a outra. Então, eu acredito que isso se desenvolveu conforme eu fui me conhecendo e entendendo os meus desdobramentos enquanto mulher, enquanto gente. E isso acabou sendo refletido, obviamente, na minha arte, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, tudo que flui da gente vai se tornando cada vez mais claro. Então, eu acho que eu fui amadurecendo, gerando mais sabedoria, mais raízes nas minhas convicções e na minha identidade. E tudo isso possibilitou esse momento de hoje, onde eu consigo dar mais liberdade para minha arte, transitar onde ela quiser, porque onde quer que ela esteja, ela não vai me alterar, não vai alterar a minha identidade nem o meu propósito. Então, acho que conforme eu fui me tornando mais consciente de mim, eu me tornei mais consciente também da minha arte. Excelente. Então, conta pra gente, o que tem desses seus processos de autoconsciência e dos seus processos, então, de descobrimentos nesse novo EP? Tem muita coisa, tem bastante coisa biográfica nesse trabalho, outras coisas nem tanto, são mais inspirações... Ficção. Uma ficção ou uma inspiração de alguém que está por perto de mim, enfim. Mas eu acho que a galera consegue observar essa novidade, né, nas composições, no som, e tudo isso vem de uma Priscila mais madura, mais livre para poder criar. Profissionalmente falando também tem uma evolução que eu considero gigantesca em mim como intérprete de um trabalho, né, o Gente, por exemplo, meu último álbum, para esse, onde nesse eu tive a oportunidade de ser minha própria produtora vocal, e uma coisa que eu nunca fiz para valer. Me dediquei muito e foi muito interessante porque eu me descobri produtora vocal, mas também me descobri em outras facetas da minha interpretação musical, outras possibilidades. Então, me permitiu me mostrar muito maior artisticamente do que eu já fiz anteriormente. Então, eu acho que a galera consegue observar muito disso a partir dessas músicas. Excelente, excelente. E vem cá, é muito interessante observar como você tem dialogado com um pop global, né? Um pop que é muito contemporâneo. Eu acho que esse tipo de música se mede muito mais por tempo, por época, do que por região, né? E você faz algo que é feito ao redor do mundo hoje. E isso é o mais importante, o hoje, né? Como é que você tem visto as possibilidades que a música pop te traz como artista? O que tem sido mais legal de explorar nesse gênero? Tem muita coisa, né? Tipo assim, é muita opção. Você é muito livre para poder criar a partir de algo que existe, reciclar algo ou simplesmente fazer algo do zero, inovar totalmente. Então, existem muitas possibilidades. O que a gente fez nesse processo desse álbum foi não ficar preso a uma referência, mas livres para desenvolver o som que tem a minha identidade, que seria a minha cara nesse universo, justamente porque ele permite você criar algo que seja seu e não algo que seja uma reprodução de uma coisa que já existe ou que já fazem. Então a gente fez um som usando os elementos que a gente sabe que o universo pop reconhece, aceita bem, mas eu também, por exemplo, mantive os meus vocais das raízes R&B, das técnicas e habilidades do R&B, que é uma coisa que eu estudo desde criança,
e que não é talvez tão comum numa sonoridade popular, digamos, mas é onde eu quero que seja, por exemplo, o meu diferencial. E o pop me permite isso, trazer uma sonoridade vocal, R&B, enquanto a base tá ali muito pop, muito disco, ou o que quer que seja, sabe? Então, eu acho que isso foi o que eu mais gostei, assim, das possibilidades que eu pude experimentar. Então, a gente testou vários sons, pelo álbum tem várias bases, assim, diferentes, mas os meus vocais puderam sempre permanecer nas minhas raízes de R&B, das técnicas e habilidades que esse gênero me ensinou. Então, acho que essa foi a coisa mais legal, ver o casamento, assim, de duas coisas que parecem não combinar, mas, na verdade, tem tanto espaço e possibilidade no pop que tudo combina, sabe? Sim, sim, concordo muito. E como é que foi o trabalho com o Lucas Silveira? Ele é um gênio, né? Tipo, não tenho o que falar, assim, eu acho que eu tinha muita noção de como ele é excelente artista, músico, mas eu não sei se o Brasil tem noção de quão bom produtor ele é. E eu tive a oportunidade de ter essa noção trabalhando com ele, e muito leve, assim, a gente quase nunca discutia sobre o que fazer e como fazer. Era tipo assim, oi, acordei com essa base, vê aí se você gosta. Aí eu devolvia já com a música pronta, tipo, e de repente a mágica acontecia. Então, foi muito natural, assim, eu acho que muito pela paixão que a gente tem pela música. Ele é muito apaixonado por o que ele faz, e eu também. Então, era tudo muito natural, muito orgânico. E foi uma experiência muito boa, porque ele me ajudou muito a crescer como compositora, porque eu vim de um outro nicho, então eu tive que entender como era a estrutura que ficava melhor para uma música pop. E era bem diferente do que eu costumava escrever. Que tipo de palavra, que tipo de rima. E tudo isso ele foi me lapidando, assim. E no final do processo, eu já estava bem mais desenvolvida. Então foi muito legal, ele é um parceiro, ganhei um amigo, e eu estou muito ansiosa também para ver o Brasil conhecendo um pouco mais a fundo o produtor que ele é. Sim, maravilha. E a ideia de tê-lo com você cantando na música? Como é que surgiu essa faixa? Então, a gente não tinha combinado que ele ia ser uma das colaborações, só que aí ele me mandou a base de Eu Não Sou Pra Você, cantando uma letra em inglês. Só que tava muito bom. Eu falei, velho, não tem condição de te tirar dessa música. Tipo assim, não tem covardia de tirar dessa música. Essa música precisa dessa voz. Aí ele falou assim, então tá, deixa o segundo verso comigo. E foi literalmente isso, porque a música parece que pedia a voz do Lucas, assim. E foi muito interessante, porque não veio a partir de uma demanda ou um plano mirabolante. Foi simplesmente tipo, essa música tá pedindo você nela. Então Orgânico, fica né? nela. E foi muito legal, porque a voz dele é muito sólida, e eu acho que deu um contraste muito legal com a soprosidade que eu trouxe também, enfim. Mas precisava. E é uma sofrência pop, ele é o emo da sofrência. Então, foi perfeito. Foi perfeito. Modéstia à parte, ficou perfeito. Eu fiquei muito curioso agora para ouvir um pouco mais sobre como você tem se entendido como produtora vocal. Conta um pouco sobre como você tem explorado a sua voz e descoberto. É muito interessante a dinâmica de você fazer isso sozinha também, né? Você conhecer cada vez mais o seu potencial e poder... Não sei se é uma coisa meio cientista maluco experimentando ali no seu laboratório, É literalmente né? isso, é literalmente isso. Eu acho que muito da parte técnica da produção é sobre fuçar. Você vai fuçando, porque, por exemplo, falando de produção vocal, às vezes a gente vai definir um microfone bom para gravação, a gente quer pegar o melhor microfone, sei lá, vai pegar um Neumann, vai pegar um Ela. Só que às vezes não é o que fica melhor para minha voz. Às vezes o microfone de podcast que eu tenho aqui, que é o que eu gravei o meu álbum, que quase ninguém vai saber, acho que só vai se interessar quem entende de música isso. Meus fãs não fazem ideia, mas é legal falar. Que eu gravei com um microfone de podcast que não tem nem placa, é USB. É uma parada, tipo assim, que não faz sentido. Se eu contasse pra alguém, então, vou gravar o meu álbum de estreia no cenário pop com esse microfone, as pessoas iam falar, não, você não vai. E eu gravei e ninguém vai falar. Ninguém vai conseguir saber. Então foi muito interessante poder desbravar e encontrar as coisas que funcionam para mim, as coisas que funcionam para minha voz, para minha interpretação. E eu tenho coisa básica que eu gravo literalmente dentro do meu closet, com o meu computador, o meu fone e o meu microfone. É só o equipamento que eu tenho. E mexendo, né, ali no Logic, eu fui. E foi muito interessante porque me deu muito mais liberdade, porque querendo ou não, eu não sei outros artistas, mas
Eu sou muito perfeccionista quando é sobre voz, então eu tinha muita dificuldade dentro do estúdio de estar com outras pessoas, eu, tipo, levar 5 horas para gravar uma faixa, que é o que às vezes eu já levei. Então, às vezes você fica tipo, ai, galera quer ir embora, ou fica voltando 3 vezes uma palavra, o técnico, sei lá, assim, eu nunca queria incomodar as pessoas dentro do estúdio com relação a isso. Então, estar sozinha e ter o tempo que eu quisesse foi perfeito. Então, eu pude testar, sei lá, todas as texturas, as cores, a sonoridade. Eu pude literalmente fazer o que eu quiser, criar as camadas de vozes, me divertir muito na hora de editar também, que é uma coisa que eu passei a amar fazer edição vocal. Tem faixas que eu mandei, sei lá, mais de 20 canais de vocais pro Lucas. Isso é muito divertido, é muito interessante. E me tornou mais dona também do meu produto, porque eu me envolvi muito mais no processo. Pois é, nesse envolvimento e nesse fuçar que você comentou, existe também um processo que é o de você buscar referências e de você incorporar para o seu trabalho sons que você vai coletando de outros artistas, né? Quais foram os que te serviram como inspiração para esse trabalho? A minha bagagem, na verdade, de tudo que eu tenho de voz, vem das grandes divas, que é o que eu consumo desde que eu me entendo por gente, assim. Meus pais nunca me davam boneca de brinquedo, era tipo disco, era CD, fita. Então eu sempre fui muito apaixonada por estudar esses vocais. Então, sei lá, as nossas divas, a Beyoncé, a Whitney, a Mariah, daí da gospel music lá dos Estados Unidos, né, que eles têm esse gênero que é bem diferente da música cristã aqui, mas a Yolanda Adams e todos os vocalistas dos grandes corais, de church music, do Kirk Franklin, por exemplo. Então eu sempre consumi isso. Boyz II Men, era só o que eu ouvia. Então acho que tudo isso culminou na intérprete que eu me tornei, e qualquer coisa que eu grave, essas coisas vão estar muito explícitas, sabe? Então, as minhas referências, na verdade, foram todas essas que são as minhas principais bagagens, assim, vocais. E Priscila, tem uma questão também que a gente sabe que hoje em dia todo artista, ele é também multifunção. Ele acaba não só produzindo dentro do seu espectro, dentro da sua linguagem, mas ele acaba sendo visto como uma pessoa em redes sociais, por exemplo. Enfim, eu queria perguntar para você como que essa multifuncionalidade, como esses outros lados que a Priscila precisa exercitar para ser cantora, compositora, tem te formado enquanto artista também? Olha, honestamente, eu tenho um pouco de dificuldade em atuar naquilo que eu não me considero especialista. Eu me sinto muito desconfortável. Até por isso que eu adoro trabalhar de forma coletiva e deixar as pessoas que trabalham comigo muito livres quando eu entendo que essa pessoa sabe muito mais do que eu nessa área. Então, eu sou especialista em música, e nisso eu dou palpite até, senão você não vai conseguir me mandar calar a boca, eu vou falar até tá do meu jeito. Agora, em outras coisas, eu me sinto muito desconfortável, porque eu tenho essa consciência de, tipo, não posso me meter a ser o que eu não sou, sabe? Então, até coisas bobas, por exemplo, como gerar conteúdo nas redes sociais, eu tenho muita dificuldade com isso, meus fãs super sabem, porque eu não sou criadora de conteúdo, eu sou cantora, eu sou artista, sabe? Então, é estranho para mim, eu não tenho habilidade com isso, então é realmente um esforço que eu faço, porque eu sei que no final do dia acaba sendo importante, pela maneira que hoje as coisas funcionam, né? A indústria, o mercado, etc. Então, vem de um lado de muito esforço meu, e aí, onde eu domino, é onde eu me sinto leve, feliz e faço esse equilíbrio de onde eu me esforço e de onde é natural. Sim, maravilha. E vem cá, Priscila, também tem uma coisa que eu fico pensando quando eu observo um artista como você, que é uma pessoa de movimento, uma pessoa que não está ancorada em um lugar estético, por exemplo, mas passeia ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, por nuances diferentes, dobra esquinas diferentes do território que quer ocupar. Como que é para você, então, virar uma esquina, ou, que eu quero dizer, lançar um disco, trabalhar uma estética nova e olhar para trás? Como é que você observa? Como é que cada lançamento também molda a maneira como você se observa enquanto passado? Isso só me incentiva e me orgulha muito, porque é muito triste, infelizmente, enxergar pessoas que são limitadas de uma forma tão injusta, né? Então, por exemplo, já enfrentei muito a questão do tabu do cristão artista, se ele pode produzir uma arte que não seja denominada gospel, tem muito disso. Então, é muito triste observar o quanto os artistas sofrem com isso. E quando eu olho para trás e eu vejo que mesmo com esses muros, com
essas oposições no meio do caminho, eu consegui manter a minha liberdade pessoal e artística, é motivo de muito orgulho para mim e me impulsiona também de me manter seguindo nesse mesmo ritmo, para quem sabe me tornar uma influência para outros artistas que desejam trilhar um caminho parecido. Então, é muito interessante olhar realmente e ver todas essas facetas minhas artísticas, mas também entender que tudo foi devido a um respeito aos processos. Entender que o que é necessário fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje, o que as ferramentas que eu tenho, onde eu consigo atuar, e nunca dar passo maior do que a perna ou querer adiantar algum processo ou alguma fase. Então, eu respeitei muitas fases. Tanto é que, quando eu enxerguei que eu precisava encerrar a minha atuação em um nicho, eu simplesmente encerrei, e não importava se eu já tinha uma carreira consolidada ou o que eu ia perder. Para mim, isso não entra em julgamento. O que importa é que eu respeite os ciclos e faça o que eu tenho que fazer hoje. É muito ruim você fazer hoje uma coisa que só fazia sentido no passado, ou antecipar alguma coisa que é só do futuro. Hoje você tem que fazer o que você tem que fazer hoje, sabe? E eu sou muito dessa filosofia simples, gente. O que só existe um tempo que importa, que é o hoje. O que passou não volta e o futuro não existe, porque ele não chegou. Então, quando eu olho a minha jornada, eu me sinto muito orgulhosa e impulsionada a continuar da mesma forma. Este foi mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Ele só aconteceu pelos esforços criativos e pelo apoio moral dado por William Nunes, Carolina Reis, Letícia Miranda e Rômulo Mendes. A trilha sonora é do extraordinário Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e eu vejo você na próxima.